Bruce Lee não morreu como te contaram. E quanto mais você investiga, mais estranho tudo fica. Um homem no auge, saudável, praticamente invencível, simplesmente cai morto após uma dor de cabeça? Sem luta, sem aviso, sem explicação convincente? Agora presta atenção nisso. Relatos ignorados, conexões com a máfia chinesa, teorias de envenenamento e até pessoas próximas agindo de forma, no mínimo, suspeita. Isso não parece um acidente. E quando você junta todas as peças, a história oficial começa a desmoronar. Você já ouviu falar que a morte de Bruce Lee foi simplesmente um acidente trágico? Talvez aquela explicação oficial, ele tomou um remédio e nunca mais acordou, seja apenas a ponta do iceberg. A história de Bruce Lee, o homem que parecia invencível, com músculos tensos como aço e movimentos mais rápidos que um piscar de olhos, é cheia de mistérios que desafiam a lógica e atraem teorias conspiratórias até hoje. E a razão pela qual essas teorias persistem não é apenas o fascínio pela fama dele, mas porque os eventos que cercam sua morte e legado são tão estranhos, tão cheios de lacunas e contradições, que muitos acreditam haver algo mais obscuro acontecendo por trás dos bastidores. Imagine que você é um dos maiores ícones de artes marciais do planeta. Imagine que milhões de pessoas o admiram, que sua filosofia e estilo mudaram o jeito de lutar no mundo inteiro. Agora imagine que no auge de sua carreira você desaparece da noite para o dia. Isso já é suficiente para acender a chama da imaginação humana, mas quando você adiciona rumores de máfia, sociedades secretas, dinheiro grosso e até maldições ancestrais, o cenário já não parece mais uma simples tragédia, parece enredo de filme. E, de fato, muitos filmes exploraram essas versões, inclusive produções pós-morte que capitalizaram o fascínio pelo mistério, como aquele estranho documentário sensacionalista que sugeria que Lee foi morto com um golpe lendário chamado o Toque da Morte, um golpe fictício que supostamente causa a morte semanas após o contato. Essa ideia é obviamente mais ficcional do que factual, mas gerou ainda mais rumores e alimentou a imaginação popular. O filme manipulava imagens e entrevistas antigas para sugerir que Lee estava envolvido em práticas místicas e técnicas secretas com consequências letais, misturando verdade e ficção de um jeito que deixa muitos questionando onde termina o fato e começa a mitologia. Então vamos direto ao cerne. Começando com o que talvez seja a teoria conspiratória mais discutida, a ideia de que Bruce Lee não morreu por causas naturais, mas sim foi assassinado por figuras poderosas da máfia chinesa, conhecidos como Triads. Segundo essa narrativa, Lee teria se recusado a pagar dinheiro ou cooperar com eles, e pior ainda, teria ensinado artes marciais para ocidentais, algo que violava tradições antigas e enfureceu esses grupos. Eles teriam visto em Lee não só uma ameaça cultural, mas uma afronta direta aos seus interesses econômicos e influência. Eles o teriam ameaçado repetidamente antes de sua morte, e alguns relatos sugerem que personagens sombrios foram vistos rondando o local onde Bruce Lee passou suas últimas horas. Os Triads, segundo essa teoria, não pararam por aí. Depois de eliminar Bruce, teriam reservado o mesmo destino para seu filho, Brandon, que morreu tragicamente décadas depois em um acidente de set. A conexão entre as mortes, embora distante no tempo, é usada como evidência de que esses grupos tiveram motivos para buscar vingança ou controle. Mas se essa teoria já é intensa, espere até você ouvir a teoria do golpe proibido, que vem de uma das produções cinematográficas mais bizarros criados no rastro da morte de Bruce Lee. Em um raro e sensacionalista filme produzido anos depois de sua morte, um apresentador afirma que Bruce Lee foi morto por um lutador que aplicou o lendário golpe da morte, um golpe fictício que supostamente causa a morte semanas após o contato. Essa ideia é obviamente mais ficcional do que factual, mas gerou ainda mais rumores e alimentou a imaginação popular. O filme manipulava imagens e entrevistas antigas para sugerir que Lee estava envolvido em práticas místicas e técnicas secretas com consequências letais, misturando verdade e ficção de um jeito que deixa muitos questionando onde termina o fato e começa a mitologia.
Enquanto isso, outros vão ainda mais longe e afirmam que a narrativa oficial de Bruce Lee simplesmente tendo uma reação adversa a um remédio é apenas uma história conveniente, contada para encobrir algo maior. A autópsia oficial indicou que ele morreu de edema cerebral ligado a uma reação a um medicamento. Mas há teorias que circulam há décadas sugerindo que Bruce foi envenenado deliberadamente, talvez por alguém próximo, ou que sua morte foi encenada para encobrir uma disputa de poder ou até proteger segredos que ele teria descoberto sobre pessoas influentes no cinema e além. Alguns entusiastas dessas teorias apontam até para a ausência de registros policiais detalhados e para supostos encontros secretos que Bruce teria tido com figuras poderosas pouco antes de sua morte. E se as conspirações envolvendo homens perigosos e sociedades secretas ainda não forem suficientes para te deixar de cabelo em pé, então você vai adorar a teoria da maldição familiar. Os rumores dizem que a família Lee seria alvo de uma antiga maldição, uma força mística que afeta os descendentes masculinos da linhagem. A ideia ganhou força porque Bruce Lee teve um irmão que morreu antes de nascer, e seu único filho, Brandon Lee, morreu misteriosamente anos depois em um acidente num set de filmagem, circunstância que muitos consideram estranhamente semelhante e prematura para a idade. Fãs e teóricos apontam para essas coincidências e argumentam que não é apenas azar, mas algo sobrenatural, uma energia maligna que perseguia a família. Essa versão foi até explorada de forma romântica em filmes e dramas inspirados em sua história, e embora não exista evidência científica, o mito persiste, porque a mente humana sempre quer encontrar padrões onde a chance e a tragédia parecem demais para serem aleatórias. Mas as teorias não param aí. Em fóruns e comunidades online, você encontra versões ainda mais estranhas. Há aqueles que afirmam que Bruce Lee não está morto, que ele teria forjado sua própria morte para escapar do estrelato ou de alguma ameaça que ele pressentiu, e que viveu seus dias em anonimato em algum lugar isolado sob identidades falsas. Alguns mencionam até associações ridículas com grupos como os Illuminati ou sociedades ocultas, teorias claramente sem fundamento, mas que mostram como o mito de Bruce Lee se misturou com narrativas conspiratórias populares ao longo dos anos. E falando em fantasias, há também versões que misturam física mística com biologia, como a ideia de que Bruce Lee teria sido vítima de uma técnica secreta de artes marciais capaz de interromper funções vitais sem deixar vestígios claros. Algo que muitos associados às lendas do Dean Mack e outras supostas técnicas proibidas. Embora especialistas em medicina e artes marciais desmintam esse tipo de coisa como pura ficção, ela continua popular, porque é dramaticamente atraente. Um homem tão forte derrotado por um golpe secreto. Isso vem de livros, vídeos e discussões acaloradas. No entanto, se fecharmos os olhos para as teorias mais fantasiosas e olharmos para os fatos que sabemos, há também elementos muito curiosos que alimentaram todas essas especulações. A rapidez com que Bruce morreu após reclamar de uma dor de cabeça, a falta de um motivo médico claro para muitos observadores da época e o fato de que isso aconteceu justamente quando ele estava no auge da carreira e prestes a assumir papéis ainda maiores, tudo isso cria um cenário propício para perguntas não respondidas. E quando algo tão icônico e enigmático acontece, a mente humana recorre a explicações dramáticas, mesmo que sejam improváveis ou sem provas concretas. E então, depois de décadas, você ainda encontra narrativas que misturam verdade, mito e pura especulação. Que Bruce Lee estava prestes a revelar segredos poderosos, que sua morte foi encenada, que uma máfia poderosa se vingou, que forças ocultas estavam envolvidas, ou que maldições ancestrais jamais deixaram a família em paz. Cada uma dessas histórias reflete mais os medos e desejos das pessoas do que fatos comprovados, mas juntas elas criam uma tapeçaria obscura que mantém a lenda de Bruce Lee viva, não apenas como um mestre de artes marciais, mas como um personagem quase mitológico, cercado de segredos e conspirações. No fim das contas, a verdade sobre a morte de Bruce Lee pode ser simples, uma infeliz reação a um medicamento combinada com fatores biológicos. Mas a razão pela qual ninguém consegue aceitar apenas isso é porque Bruce Lee não era um homem comum. Ele era um símbolo, um gigante cultural que transcendeu seu tempo.
E quando símbolos morrem jovem, as perguntas ecoam mais alto do que as respostas. Então a pergunta que eu te deixo é: você acredita que Bruce Lee morreu de forma natural ou acha que há algo mais sombrio e oculto por trás dessa história? Comente abaixo sua teoria mais ousada, compartilhe o que você acha que realmente aconteceu e se você quer ver mais conteúdos como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo, porque mistérios como este merecem ser investigados juntos.